Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao canal O Evangelho do Reino, Entendes Tu o que lês? Eu me chamo Paulo Davi e estamos lendo juntos aqui agora o Evangelho de João. Chegamos no capítulo 3, que trata de uma questão importantíssima no Evangelho de Jesus Cristo, a conversão. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Vamos começar a ler e comentar. João capítulo 3, verso 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus respondeu, verso 6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo? O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crerei se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Eu acho esse texto, talvez o texto mais importante das Escrituras. Porque aqui Jesus, nessa conversa com Nicodemos, que era um religioso, um líder religioso, dentro ali de tudo aquilo que havia se tornado a religião judaica, né? Ele pertencia à seita dos fariseus. No tempo que Jesus veio ao mundo, o judaísmo tinha basicamente 3 subdivisões. Uma delas era os fariseus. E os fariseus haviam se separado e passado a reunir nas sinagogas. Segundo eles, o mais importante era ser fiel às Escrituras, né?
E esse é um ponto interessante demais, porque os fariseus eram fundamentalistas, ou seja, para eles, ser fiel a Deus era seguir o livro. Já os saduceus, que é uma outra seita, eles estavam ligados ao sumo sacerdote e eles se reuniam no templo. Mas havia muitas coisas que eles já não acreditavam mais, né? Por influência da cultura helenística, algumas coisas eles já não criam mais. Eles seriam uma espécie naquela época, né, de uma teologia bem liberal, se nós podemos dizer. Havia também um outro grupo, que eram os essênios, né, que eram ascetas, haviam se separado do convívio dos homens e se dedicavam a uma vida ascética, pura e isolada do restante da sociedade. E Jesus, quando vem, ele vem totalmente diferente. Nós falamos sobre isso domingo passado, né? Ele fez o seu primeiro milagre no convívio de uma família que comemorava um casamento. E Jesus, ele sempre estava andando no meio das pessoas, nas ruas. E ele se reunia com essas pessoas que ele encontrava no caminho. E ele ia fazendo bem, curando, libertando, fazendo maravilhas na vida das pessoas. Principalmente aquelas pessoas que estavam fora da religião. Nem estavam na sinagoga com os fariseus, nem estavam ali ao redor dos sacerdotes do templo, e nem também haviam se ligado a um grupo mais isolado e se isolado do mundo. Jesus veio, e aqui ele vai explicar por que Deus enviou o Filho ao mundo. Mas vamos começar aqui a comentar. Uma coisa interessante é que esse Nicodemos, que era um príncipe entre os judeus, um fariseu, ele vem ter com Jesus de noite. Ele está incomodado, né, interiormente. Deus já está incomodando ele. Ele, apesar de ser de uma religião ultra-ortodoxa, fundamentalista, que tenta seguir as Escrituras, né, que tentava seguir as Escrituras e pautava a sua religião no livro, ele está incomodado. E ele começa dizendo aqui: este foi ter com Jesus de noite e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então ele percebia que Jesus era de Deus pela maneira que ele fazia as coisas, pelos milagres, pelas curas, né? E sempre, um ponto importante, sempre focado nas pessoas, né? Jesus, ele não cobrava para fazer essas coisas, ele não abriu um lugar, né, um salão, e colocou ali uma placa, venha curar. Não, Jesus andava com as pessoas. E não recebia nada em troca. Não tirava, né, não fazia apelos financeiros, né, e ele simplesmente fazia o bem. E de uma forma que, se Deus não estivesse com ele, não era possível. Nós vamos ver, uma das características do ministério de Jesus eram as curas milagrosas, né? Os milagres que Jesus fazia. E Nicodemos reconhecia isso. Ele reconhecia que Jesus, além de fazer essas coisas pelo poder de Deus, ele também era um mestre. Ele também ensinava as multidões. E isso atraiu Nicodemos. Vamos lá. E ele fala aqui, Jesus respondeu e disse: na verdade, digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aqui Jesus traz algo novo. Não bastava
crer que ele era vindo de Deus. Não bastava tentar seguir a letra da lei e moldar ali um sistema com um conjunto de normas religiosas. Não se tratava disso. Jesus diz que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E aí, essa semana, enquanto eu meditava sobre isso, eu encontrei uma frase de Carl Jung, psicanalista Carl Jung, que eu acho que bate muito com o que Jesus estava falando. Carl Jung também fala sobre essa palavra que Jesus usa, que aparece muito nos evangelhos, que João Batista usava muito, e que Jesus usava também, e que aqui ele explica do que se trata, que é a palavra metanoia, que em grego, né, aplicada a palavra, é traduzida para o português, metanoia como arrependimento. Carl Jung, ele fala algo interessante. Olha o que ele diz sobre metanoia. A metanoia é uma transformação profunda da mente, um renascimento psicológico que nos permite ver o mundo com novos olhos. Lembra? Olha, Jesus disse, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Por quê? Muitos entendem que ele está falando de algo que acontecerá no futuro, né? De algo que acontecerá quando Jesus vier com poder em grande glória e vai estabelecer um reino aqui na terra, mas não era isso que Jesus estava falando. Essa é a visão de quem lê as Escrituras apenas ali na letra, né? Jesus, quando ele veio, ele disse, é chegado o reino de Deus, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Mas alguém pode dizer, mas nós não estamos vendo o reino de Deus, né? Porque eles entendem que o reino de Deus seria onde todas as pessoas seriam obrigadas, forçadas por Jesus reinando a andar nos seus mandamentos, nos seus ensinos. Ou seja, eles têm uma visão ainda presa à letra da lei. Eles ainda leem as Escrituras e até o Novo Testamento com olhos do Velho Testamento, né? Lembra que Jesus está falando para alguém aqui que acredita que a religião, que acredita que a espiritualidade tem a ver com obedecer o livro, seguir o livro, estudar o livro, ler o livro e andar naquilo que o livro manda, né? Ordena. Mas Jesus está falando que a coisa não é assim. Tá? As pessoas precisam ter uma mudança profunda, um arrependimento, uma transformação profunda na sua mente, um renascimento psicológico, para que ela possa ver o mundo com outros olhos. Foi isso que Carl Jung falou, e era isso que Jesus estava falando. Para nós enxergarmos o reino de Deus, que Jesus trouxe para o mundo, nós precisamos ter uma mudança, uma profunda mudança, que a Bíblia chama também de conversão. Jesus estava dizendo, olha, se você não se converter, se você não tiver uma mudança profunda na forma que você vê as coisas, você não pode ver o reino de Deus. E isso para mim é impressionante. Olha o que Nicodemos fala. Diz Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus está indo além agora e explicando. Antes de Jesus aparecer,
Deus enviou para preparar o caminho dele João Batista. João Batista, ele tem um ministério semelhante ao ministério que Elias teve quando Israel se afastou de Deus. E Elias foi enviado como profeta a Israel para que esse povo voltasse para Deus. Voltasse para Deus. Por isso João Batista pregava o arrependimento. E João Batista, ele dizia que quem quisesse se arrepender, vinha até ele e ele batizava com água. João Batista, ele usa esse símbolo, né, da água, do batismo com água, e muitos viam, né, ao Jordão. O próprio Jesus veio, nós já lemos sobre isso, e há uma razão por Jesus ter vindo, né? Se você pensar que aquele batismo significava arrependimento, e aquilo estava sendo anunciado ao povo de Deus, aos judeus, para que eles se arrependessem. E a Bíblia diz que muitos vinham, inclusive pessoas que vinham acreditando realmente que só pelo fato de João Batista batizá-los com água, eles estavam cumprindo a vontade de Deus. Mas aquele batismo com água de João, ele não era um sacramento, um ato que em si tem poder de mudar alguma coisa. Mas as pessoas que vinham até João porque deveriam estar dispostas a se arrepender. Mas nós sabemos como é o ser humano, né? Muitos confiavam mais no batismo em si, na água, e do que realmente no significado dela. Por isso Jesus veio. Presta bem atenção agora no que eu vou falar. Quando Jesus veio para ser batizado, João até não quis batizá-lo no primeiro momento, né? E disse, você é que devia me batizar. Mas Jesus diz assim, não, cumprir a justiça. Naquele momento, Jesus foi batizado no lugar de todos nós. O batismo de Jesus, no batismo de Jesus, Jesus já toma sobre si a culpa de todos nós. Por isso foi importante que ele batizasse. Ele estava batizando-se por nós. Mas mais importante que isso é o que Jesus explica aqui para Nicodemos. Se alguém não nascer da água e do Espírito, era como se ele dissesse, olha, Nicodemos, é preciso que não só a pessoa receba aquele batismo de João, né, que representava, né, o arrependimento, mas que ela realmente se arrependa. Nascer da água, ali, Jesus utilizando aquela figura, né, aquela coisa que certamente incomodava também Nicodemos, porque estava tudo acontecendo naquele tempo, né? Aparece um profeta chamando o povo ao arrependimento e batizando eles com água, mas Jesus diz o seguinte, se alguém não nascer da água, é como se Jesus dissesse, se as pessoas que estão sendo batizadas não nascer de novo, não se arrepender verdadeiramente, e ele fala nascer da água e do Espírito. Ou seja, aquilo precisa realmente acontecer no coração. Esse arrependimento, essa mudança, essa transformação profunda precisa realmente acontecer para que as pessoas possam ver o reino de Deus, para que as pessoas possam realmente andar com Deus, serem transformadas com Deus, serem salvas por Deus. Por isso é tão importante que as pessoas possam entender que quando nós cremos em Jesus, isso precisa ser de tal forma, algo que
façam com que nós tenhamos uma mudança de mente, de coração profunda. E aqui ainda Jesus explica, porque Nicodemos não está entendendo o que é esse nascer de novo ainda. Jesus fala, ó, se alguém não nascer da água e do Espírito, e ele vai continuar explicando. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus estava falando sobre um renascimento espiritual. Jesus estava falando sobre algo que deve acontecer no nosso coração, na nossa mente, no nosso interior. Não te maravilhes de digo, necessário é nascer de novo. E aqui ele explica, o vento sopra para onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Jesus compara isso ao vento, que sopra, nós não sabemos de onde vem, nem para onde vai. Ou seja, uma entrega profunda. É uma mudança onde nós paramos de andar nos nossos próprios caminhos. Daquilo que nós decidimos fazer da nossa vida. E nós nos entregamos a Deus. E aí passamos a ser como o vento. Não sabemos de onde vem, porque tudo ficou para trás, nem para onde vai, porque nós queremos fazer agora a vontade de Deus. E esse ponto é muito importante, porque é isso que faltava à religião. Não é seguir um livro, é ser guiado por Deus. Se ser guiado por Deus, e nós sabemos que Deus pode utilizar as palavras desse livro para nos dar direção, mas não é o livro que nós estamos seguindo. Porque o livro, as Escrituras, foram nos dadas para nos revelar o Salvador. Tudo que está escrito aqui aponta para o Salvador. E quando nós nos convertemos, quando nós nos rendemos totalmente a Cristo, porque cremos nele, então recebemos o seu Espírito e passamos a ser guiados pelo Espírito, que usa, lógico, as Escrituras, que fala conosco quando oramos, que nos fala através de bons conselhos de nossos irmãos. É o Espírito que passa a nos guiar a partir do momento que nós nascemos de novo. E esse é um ponto importante, porque se nós não tivermos essa mudança profunda, até quando estudarmos esse livro, não vamos ver o reino de Deus. Vamos ver leis, vamos ver normas, vamos ver condenação, e Jesus vai falar sobre isso. Presta bem atenção. E ele continua, né? Ele vai dizendo, olha, verso 10, tu és mestre em Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Olha o que Jesus está dizendo, que ninguém subiu ao céu, e ele está se referindo onde está Deus, senão aquele que desceu do céu. João, no evangelho dele, deixa claro, em muitas passagens nós vamos ver que Jesus saiu de Deus. Jesus saiu de Deus e finalmente se tornou um homem. Aquele homem, o homem Jesus, ele havia saído de Deus, mas ele continuava lá. Porque Deus não tem como deixar de ser Deus. Deus pode até assumir uma outra natureza, como Jesus assumiu a natureza humana. Na verdade, Jesus se tornou humano por nós, né? Mas como Deus, ele ainda está na eternidade. Por isso que ele diz que ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu.
E aqui ele diz, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Aqui Jesus já está falando, né, sobre a sua morte na cruz. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Presta bem atenção. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus veio trazer salvação. Jesus veio trazer o reino de Deus, que é um reino de salvação. O reino de Deus é um reino de salvação. Por isso Jesus levava cura, libertação, milagre, acolhimento a todos aqueles que a própria religião havia rejeitado. Todos aqueles que não se encaixaram a esses modelos religiosos, ou que segue o livro, ou que que reúne no templo, ou que se isola das pessoas como forma de pureza. Nada daquilo. Mas Jesus veio para as pessoas. Jesus veio andar com as pessoas. Jesus veio reunir com quem estava à margem. E ele veio trazendo cura, veio trazendo milagres. Isso era o reino de Deus. O reino de Deus havia chegado, porque o reino de Deus é um reino de salvação. Por isso que quem encontra com Cristo, por isso que quem tem fé nele, muda totalmente a sua maneira de ver o livro, de ver a religião, de ver as pessoas. Jesus não veio para condenar o mundo. A religião gosta de dizer. A religião faz uma coisa que para mim é absurda. Ela é capaz de dizer que Jesus veio e aqueles que não aceitarem serão lançados no inferno. É igual eu vi uma charge recentemente, aquela charge de Jesus batendo a porta, e a pessoa lá de dentro pergunta quem é, e ele fala do lado de fora, é Jesus. O que você quer? A pessoa de lá de fora, lá de dentro diz, eu quero entrar. Mas entrar para quê? Ele fala, para te salvar. E aí a pessoa grita, mas salvar de quê? E aí Jesus diz ali, o Jesus daquela charge, salvar daquilo que eu vou fazer com você, se você não deixar eu entrar. Olha o que é uma mente religiosa. A mente religiosa entende que Deus amou o mundo, enviou Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas eles entendem, né, que Jesus vai voltar e antes de implantar seu reino literal aqui na terra, ele vai julgar. E ele durante esses 1000 anos ele vai julgar e depois ele vai lançar as pessoas no inferno. E isso é o que a religião consegue entender. Porque eles leem o livro sem essa mudança de mente e de coração. Eles ainda não viram o reino de Deus. Eles esperam um reino terreno, um reino que será imposto pela força, um reino aos moldes do reino desse mundo. Ou seja, eles leem, né, as Escrituras, o Novo Testamento, com olhos do Velho Testamento, mas sem nunca ter deixado que Deus mudasse a sua mente e o seu coração. E aqui ele continua, né? E a condenação é essa. Qual que era a condenação? Olha, porque Deus enviou o mundo, não para condenar o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Não é algo que Deus irá condenar. E ele explica qual é a condenação. E a condenação é essa: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas o que pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Vir para a luz é arrepender-se. E aqui ele fala bem claro, né? Que quem faz o mal, quem realmente tem a maldade no seu coração,
não está disposto a vir a Jesus, que é a luz. Porque ele não quer que suas obras sejam reprovadas. Esse era um problema da religião e é até hoje. A religião crê nas suas obras. As pessoas creem na sua religião. Elas creem que aquilo que elas acreditam vão lhes dar a salvação. Ainda que elas coloquem Jesus na sua crença, ainda que elas tenham toda essa teoria sobre Jesus, elas confiam na fé delas. Elas confiam naquilo que elas acreditam. Elas confiam na Bíblia que elas seguem. Elas confiam na religião que elas frequentam. Mas o que Jesus está falando é que precisamos vir a Ele. Precisamos vir à luz, para que essa luz nos ilumine, para que nós possamos enxergar realmente as trevas que há em nós. E isso nos leva à mudança. Então, arrepender-se inicia-se quando nós cremos em Jesus e nos rendemos a Ele. E nós vamos até Ele. Porque, na verdade, Ele veio até nós. Mas nós podemos nos afastar, porque nós não queremos a luz, mas nós podemos deixar que essa luz nos ilumine. Deixar que Jesus ilumine as trevas que há em nós. Deixar que nós enxerguemos a realidade da nossa vida. Todos nós precisamos um dia, se queremos ver o reino de Deus, se queremos realmente ser salvos, nós precisamos nos abrir para que a luz de Deus mostre quem nós somos, para que nós possamos então ter essa mudança de mente, essa mudança de coração, que já começa quando nós vamos até Jesus. O arrependimento começa quando nós aceitamos o chamado de Deus, quando nós respondemos ao chamado de Deus. E é isso que é a condenação. A condenação é ficar fora disso. A condenação é não encontrar a vida. A condenação é morrer nos nossos pecados. A condenação é viver sem a luz de Deus. Essa é a condenação. Não um castigo que nos será dado. Não uma tortura, uma punição. Mas o castigo é a condenação, né, que é um castigo, é nós dizermos não para Deus. É nós nos recusarmos a vir até Ele. Como João Batista. Ele fazia aquele batismo com água de arrependimento e as pessoas que vinham deveriam vir com desejo de se arrepender, com desejo de mudar, mas muitos não vinham. Por isso Jesus foi batizado por todos. E a mensagem do Evangelho é essa, né? Que a luz veio ao mundo, a condenação é essa, mas os homens amaram as trevas do que a luz. Muitos né, amam as suas próprias trevas e não querem vir para Jesus. Eu quero terminar, vamos fazer até aqui, domingo que vem nós continuamos, mas eu quero terminar dizendo, venha até Jesus. Venha a Jesus e deixe que a luz de Deus ilumine o seu coração, para que você possa ser uma nova criatura, para que você possa ser um novo homem, uma nova mulher, e possa principalmente enxergar o reino de Deus. Que Deus nos abençoe.